Depois de um tempinho sem novidades, voltei para mais uma mensagem de Iris. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. E eu sou super fã de Percy Jackson, dos livros, desde que eu estava no ensino médio. Já tem mais de, 10 anos que eu saí do ensino médio. Então essa história tem sido parte da minha vida há bastante tempo. E obviamente eu fiquei muito empolgada com a ideia de ver essa história finalmente ganhando uma adaptação que segue os livros, que é mais fiel, depois do fiasco que foram os filmes da Fox lá em 2013, 2010, 2013? Acho que foi isso, né? Então, 2011, 2013. Então desde que a série foi anunciada, eu tenho trazido cobertura sobre essa série. Então a gente tem muitos vídeos sobre Percy Jackson por aqui. Fiz vídeo sobre todos os episódios da primeira temporada e, óbvio, estarei cobrindo a segunda temporada também, com muita expectativa, com muita animação. E aí, finalmente, ontem a gente teve as primeiras novidades em relação a essa segunda temporada e a Mensagem de Iris, que é um quadro aqui no YouTube onde eu trago as novidades de Percy Jackson pra vocês. A Mensagem de Iris de hoje é sobre as novidades que a gente teve ontem. Vamos lá? Então, nesse final de semana tá rolando a Comic Con San Diego, que é um evento muito grande sobre cultura pop, sobre cultura geek, onde os maiores streamings e produtoras de audiovisual estão também, sempre levam talentos, atores e revelam algumas novidades importantes sobre as suas produções. E aí ontem a gente teve um painel de Percy Jackson e existiu uma expectativa de que novidades fossem anunciadas. Então nesse dia eu vou compartilhar com vocês as novidades que a gente teve, começando pela maior delas, pela novidade principal, que é um anúncio de elenco. A gente teve o primeiro anúncio de elenco para a segunda temporada, porque a segunda temporada ela tem alguns novos personagens que são importantes, né, na narrativa. O personagem mais importante, o novo personagem mais importante da temporada foi anunciado ontem, que é o Tyson. O Tyson, ele é um ciclope na história e por ser um ciclope, ele é meio irmão do Percy, de certa forma, porque os ciclopes são filhos de Poseidon na mitologia grega. E aí quando o Percy conhece o Tyson, ele conhece o Tyson numa nova escola, onde ele está estudando. O Tyson cresceu sozinho nas ruas, ele nunca teve família e não cresceu num ambiente onde realmente ele tivesse apoio, então ele é bem sozinho, ele é bem medroso, apesar de ser um ciclope, de ser grandão. E quando o Percy e ele se conhecem na escola, o Percy não reconhece logo de cara que ele é uma criatura mitológica. Ele acha que é só um cara que reprovou vários anos, que apesar de ser mais velho do que ele, é bastante medroso, que precisa de ajuda, que precisa de proteção. Então eles viram amigos nesse contexto. E aí só depois, numa situação um pouco mais complexa, só depois quando a Annabeth encontra com o Percy e o Tyson, ela diz pra ele: Percy, como assim você tá andando com um ciclope? Né? E aí é nesse momento onde ele descobre. E aí, depois disso, ele percebe então que eles são família, né? Porque eles são meio irmãos. E aí isso fica ainda mais claro quando Poseidon também reclama o Tyson como filho dele. E isso também faz com que o Tyson possa usar o chalé de Poseidon no acampamento Meio-Sangue. Então esse é o contexto geral desse personagem. E aí a gente teve o anúncio do ator que vai interpretar esse personagem. Quem vai interpretar esse personagem é o Daniel Dimmer. E esse ator, ele tem 28 anos de idade, ele é do ano de 1996. E o primeiro tweet que eu fiz depois do anúncio foi: gente, qual é a idade desse ator? Porque eu quero saber se eu posso chamá-lo de gostoso sem ser um crime, sem ser criminoso. E aí eu descobri que ele tinha 28 anos, então tudo certo, ele tem a minha idade. E é um crush aí pra geração original de Percy Jackson ter também nessa série, já que esses personagens que a gente conheceu quando a gente tinha idades similares a deles, agora acabam sendo muito mais novos do que a gente, né? Porque a gente cresceu, o tempo passou, enfim. Mas o ator, o Daniel, que é o ator do Tyson, tem 28 anos de idade. Ele nasceu, até onde eu vi, no Canadá, então ele é canadense, mas ele já fez alguns projetos relevantes pra gente conversar sobre. Então, eu descobri que eu já vi um trabalho com ele. Ele fez um dos personagens principais até no filme Você Nem Imagina, da Netflix, que é aquele filme onde uma garota ajuda um garoto, que é interpretado pelo Daniel, a escrever cartas e se aproximar de uma menina por quem os dois são apaixonados. Então, tanto a menina quanto o personagem do Daniel são apaixonados pela mesma garota. Então, é uma espécie ali de triângulo amoroso, de certa forma. Mas, além disso, ele fez outros trabalhos relevantes no currículo dele. Por exemplo, ele tá numa série do Hulu lá fora, né, que chegou
no Star Plus / agora Disney Plus pra gente, que chama Debaixo da Ponte, acho que é essa a tradução em português. É Under the Bridge, em inglês. E é uma série que eu ainda não dei play, mas que eu tô muito animada pra ver, desde que eu vi uma propaganda dessa série quando eu tava viajando pra Nova York. Então tinha umas propagandas. Então eu vi a propaganda dessa série e eu fiquei interessada porque tem dois nomes muito grandes como protagonistas. Então a gente tem a Riley Keough, de Daisy Jones and the Six, e a gente tem a Lily Gladstone, que fez Assassino da Lua das Flores, estava indicada ao Oscar e tudo mais. E eu achei que pudesse ser uma série interessante. Agora, sabendo que o Daniel tá envolvido com essa produção também, com certeza eu vou assistir e acho que vale a pena. Além disso, ele também fez uma outra série da Netflix que chama O Clube da Meia-Noite, e ele tem alguns outros projetos para além disso também no seu currículo. Recentemente tem 2 filmes, Little Brother e Caçador de Tormentas. Também tem o filme Indecente e uma outra série chamada Black Summer. Então assim, a gente tem aí várias produções no currículo do Daniel. E eu tô muito animada, eu acho que a gente consegue visualizar ele como Tyson. Eu acho que ele vai ser um bom Tyson. Um Tyson gostoso. Porque tem umas fotos dele, tipo assim, malhado e tudo mais. Não era exatamente dessa forma que eu imaginava o Tyson, fisicamente falando. Mas eu já consegui enxergar o Daniel como Tyson. E aí uma outra curiosidade também em relação ao Daniel é que no vídeo que ele fez pro painel de Percy Jackson na Comic Con, ele falou que ele é fã dos livros de Percy Jackson desde 2006, desde que ele tinha 10 anos de idade. Ele já gostava dos livros, lia os livros, então pra ele é um prazer estar fazendo parte dessa produção e ele quer muito que seja incrível. Então eu fiquei bastante confiante. Eu gosto quando os membros do elenco são fãs da história e estão ali realmente dedicados em fazer o melhor pros fãs. Uma outra novidade que a gente teve na Comic Con de San Diego é que a série vai entrar de fato em produção na semana que vem. Então as gravações começam daqui a uma semana. E aí a gente vai ter as gravações acontecendo e a previsão de lançamento da série é 2025. Eu não acho que deve demorar muito. Logo no primeiro semestre de 2025 a gente deve ter a segunda temporada de Percy Jackson. E honestamente eles precisam dar uma corrida com a produção dessa série, porque senão daqui a pouco os atores estão fazendo 18 anos, o trio principal está fazendo 18 anos, estão enormes, porque a Lia, o Walker e o Arya já estão super grandes quando a gente compara com a primeira temporada, né? Então acho bom eles se apressarem. E aí a gente teve também algumas confirmações de sinopse, né? Então assim, na segunda temporada a gente vai ter a história do livro O Mar de Monstros, que é o segundo livro de Percy Jackson. E a história começa com o Percy e o Tyson se conhecendo. E o Tyson, ele acaba se juntando ao Percy e a Annabeth. A amizade do Percy e da Annabeth também se fortalece e muda bastante nessa segunda aventura, né? Justamente porque o Grover tá desaparecido. No final da primeira temporada, o Grover foi procurar Deus Pan, né? E aí, na segunda temporada, a gente vai ver uma busca pelo Grover, porque ninguém sabe onde ele tá desaparecido. E aí, a gente vai ter que descobrir onde é que ele tá. E essa narrativa também vai se entrelaçar com o fato de que as proteções do acampamento do meu sangue estão muito frágeis, porque alguém envenenou o Pinheiro de Thalia. Então, essa é a missão para a segunda temporada. A gente também pode esperar uma participação maior da Clarice enquanto personagem nessa história, porque quem ganha a missão de ir atrás do Velocino de Ouro, que é um artefato que pode curar o veneno ali do Pinheiro, que protege o acampamento, é a Clarice, ela ganha essa missão. E aí, obviamente, o Percy, a Annabeth e, por consequência, o Tyson se metem aí nessa história. Quem já leu o livro sabe. E é mais ou menos por aí que as coisas se ajeitam. Também foi confirmado que a gente deve ver, sim, a cena icônica do Grover vestido de noiva. Estou animada. Mas essas são as novidades iniciais da segunda temporada. Ainda tem outros personagens que podem ser anunciados, né? Elenco para esses personagens que pode ser anunciado em breve. Se a gente tiver novidades em relação à produção da segunda temporada de Percy Jackson, eu volto aqui para mais mensagens de Iris. Se a gente também tiver data anunciada, trailer, novidades nesse sentido, eu volto e a gente conversa um pouquinho mais sobre essa série. Enquanto isso, aproveite aí para maratonar os outros conteúdos que eu tenho de Percy Jackson aqui no canal. E é isso. Obrigada por terem assistido. Se inscrevam no canal se são fãs de Percy Jackson. Deixem um joinha nesse vídeo e me contem o que vocês acharam do ator escalado para interpretar o Tyson. Um beijo e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau!